Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa super aula sobre a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. O professor usou uma estratégia aí muito interessante, como é um assunto, uma lei bastante detalhista, né? Uma lei aí com vários dispositivos, uma lei na qual o examinador cobra de tudo nessa lei. O professor usou a estratégia de que ele subdividia a aula em 6 partes, né? Ou seja, em 6 capítulos. Em cada capítulo vai ser uma aula correspondente. E na aula de hoje, nós iremos abordar o assunto das responsabilidades, gente, das responsabilidades. Professor, dá uma geral para a gente. Sim, claro, com certeza. Essa lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, é uma lei aí que nós temos que elogiar essa lei. É uma lei que define aí vários procedimentos, várias condutas, define aí várias obrigações, né, tá certo? De toda espécie relacionada à informação. Para os órgãos, não é isso? Procedimentos para classificar a informação como sigilosa, ou seja, há todo um regramento. O que acontece? O legislador tem que fazer que esse regramento seja cumprido, né? Que os agentes aí, principalmente os agentes públicos que estão gerenciando essas informações, façam acontecer. E, para isso, ele criou o capítulo das responsabilidades. Professor, como assim das responsabilidades? Caso alguém, um agente público, um agente militar, uma empresa, terceiros, pessoa física, enfim, venha contrariar os ditames dessa lei, essa pessoa vai ser o quê? Responsabilizada, né? Ela vai ser responsabilizada. Então, essa aí é a finalidade desse capítulo, bacana? E quando você responsabiliza alguém, você tem que dizer na lei antecipadamente qual que vai ser aquela conduta, ou seja, se o fulano de tal, se o ciclano cometer aquela conduta, ele vai ser responsabilizado. E é isso que esse capítulo vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Olha só, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vem comigo aqui, ó. Constituem condutas ilícitas, né? Agora, tá certo? O legislador vai ter que enumerar o quê? Essas condutas ilícitas, ok? Então, ele vai definir aqui, essas condutas aqui. Você tem que saber disso, porque o examinador adora cobrar isso em prova, né? E o seguinte, condutas ilícitas. Aí nós estamos vendo aqui que nós temos 2 agentes, ó. O agente público, que é o agente civil, e nós temos o agente, o quê? Militar. Então, está aqui para vocês, ó. Ou seja, se for o agente público que desrespeitar, ter alguma conduta dessa que eu vou traçar, vai ter uma determinada punição para ele. Se for o agente militar, vai ser outra punição. Essa punição está prevista no 32, parágrafo 1º, tá certo? Por exemplo, o agente público, se o agente público desrespeitar qualquer uma dessas condutas que eu vou ler uma a uma para vocês, ele será, no mínimo, suspenso. E a suspensão é aquela penalidade, no caso da União, na Lei 8.112, é uma forma de punição, será o quê? A suspensão prevista na Lei 8.112. E já o militar, isso é considerado uma transgressão militar. Bacana? Então, vamos para as condutas. De novo, lendo o caput do artigo 32. Ó, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vamos lá? Quais são essas condutas? Primeira conduta, atenção. Ó, lei de acesso à informação. Princípio básico, toda informação tem que estar disponível, toda informação ela é pública, não é isso? Se um sujeito, um servidor público, ó, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, isso aqui é uma conduta ilícita. O agente público vai ser responsabilizado na forma do parágrafo 1º do artigo 31, que a gente já vai ler. Segunda conduta, comigo, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desconfigurar, alterar
ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob a sua guarda ou a que tem acesso ou conhecimento em razão do seu exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Outra conduta aí proibida. Terceira conduta, agir com dolo, má fé, na análise das solicitações de acesso à informação, né? Dolo, né, cara? Dolo e má fé, né, cara? Na minha opinião, tem tudo a ver, né? Não tinha que ter esse ou aqui, né? Dolo, né? Má fé é a intenção, né? Ok, né? Tá certo? Então, aqui, vamos lá. Então, outra conduta. A quarta conduta. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar, permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Nós sabemos que a regra geral, qual que é? É que a informação seja pública. Só que essa informação ela pode ser restrita, né? Ela pode ser classificada como sigilosa e nós temos a informação pessoal, que nós estudamos no capítulo anterior. Olha aqui, né? Então, se o sujeito, né, permitir a divulgação desse tipo de informação, ele está cometendo uma conduta, tendo uma conduta ilícita, ele vai ser o quê? Responsabilizado por isso. Vamos lá. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, né? Muito importante, inclusive na aula eu comentei isso, né? Já pensou o secretário lá, o ministro, né, de Estado lá, viu lá que teve alguma informação que ele viu que vai dar merda para ele. Ele, como é ministro, né, ele é autorizado aí até classificar as informações como ultrasecretas, não é isso? A pessoa vai lá, coloca lá informação ultrasecreta, 25 anos. Até lá o cara pode estar até morto já, não vai ser responsabilizado, né? Então, olha só, né? Então, assim, só que aí vai para a comissão, a gente sabe disso, comissão de reavaliação de acesso, a gente vai estudar essa comissão no próximo capítulo, na próxima aula, e lá faz uma análise também dessa informação, ok? Vamos lá. Outra conduta, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. E, finalmente, a última conduta ilícita de responsabilização está aqui. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Pronto, então são 7 condutas de responsabilização do agente público e do agente militar, ok? Agente militar, aqui entende-se aqueles pertencentes aí, tá certo, às forças militares. No caso da União, qual que é a da União? Da União é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e por parte dos Estados, a Polícia Militar. Bacana? Essas são as 7 condutas. Cara, papo reto com você, eu quero o seu bem, eu quero que você gabarite. Essas 7 condutas você tem que ter na cabeça. Tá? Cara, essas nossas aulas são detalhadas. Se você depois pegar a lei seca e fazer a leitura, você vai longe. Então são quantas condutas? 7. Para o agente público e militar. Professor, tudo bem, professor. Pegamos o sujeito que teve um comportamento, teve uma conduta dessa aqui que foi prevista na legislação. E agora? Agora nós vamos aplicar para ele a força do parágrafo 1º do artigo 33. O que diz o parágrafo 1º? Atenção. Atendido o princípio do contraditório, tá? Do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, olha só, as condutas descritas no caput serão consideradas, né? Professor, por que nós temos aqui o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal? São princípios aí fundamentais da Constituição, né? Tá certo? Que todos têm direito aí de se defender, de produzir provas de contradição e, claro, devido ao processo legal, o rito. Então, tem que ser consideradas isso. O que vai acontecer para o cara? Primeiro, lá não tinha 2 agentes, o agente civil e o agente militar. Se for no caso, olha só, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, o cara que teve qualquer uma daquelas condutas, ele vai ser responsabilizado na categoria transgressões militares médias ou graves. Olha aí.
transgressões médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Isso aqui é muito importante. Desde que, olha só, se aquilo for um crime, ele vai responder pelo crime. Caso contrário, ele vai ter uma transgressão militar média e grave. Professor, e se o cara for servidor público civil, como é federal, ele está o quê? Sujeito à Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, né? Para fins do disposto da Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas, né? Que deverão ser apenadas, no mínimo, como suspensão. Olha aí, tá? Sabemos que lá tem advertência, suspensão, multa, demissão, não é isso? Demissão, cassação de aposentadoria, não é isso? São o quê? São as penas previstas na Lei 8.112. E aí, professor, esse cara cai em concurso, o que você acha, cara? São coisas bem específicas, cara. Para o militar, transgressões militares, médias e graves. Servidor público vai ser apenado, no mínimo, com a suspensão. Como assim apenado? Depois do exercício do seu princípio do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Bacana? Ok? Vem cá, vamos fazer um exercício aí, gente. Detran São Paulo, 2013, cargo de assistente. Vem comigo. Conforme dispõe a Lei 12.527 de 2011, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação ensejará o agente público que praticar a conduta ilícita pena de. Né? Vem comigo, quero uma explicação para vocês aqui. Primeiro, esse cara aqui, agir, tá? Com dolo, má-fé é análise de solicitações de acesso à informação. Esse cara aqui, tá? É uma conduta, prevista no artigo 33, salvo engano, inciso 3º, de qual? Da Lei 12.300. Então, é uma conduta. Né? O que diz lá no seu parágrafo 1º? Diz o seguinte, que seus agentes públicos, o cara colocou aqui, agente público. Tá? Agente público. Opa, vem cá. Por que eu estou falando isso? Porque no parágrafo 1º, ele vai ter aqui, agente público e militares, né? Se fosse o militar que fizesse isso, ele teria uma transgressão média ou grave. Como é um agente público, um servidor público, ele cai na 8.112. E qual que é a punição prevista? Tá no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2. Vai ser o quê? No mínimo, a pena de suspensão. No mínimo, ou seja, o gabarito letra A. Ou seja, o examinador aí, para elaborar essa questão, ele cobrou uma questão sobre o quê? As responsabilidades. As responsabilidades, né? Então, está aqui para vocês. Nós chegamos no gabarito, a questão gabarito letra A. Galera do LAC aí, com certeza, tinha todas as condições de acertar essas questões. Tá certo? Ótimo, né? Vamos lá. Continuando. Professor... Entendi, bacana. O senhor acabou de dizer, professor, que tem 2 tipos de penas para os agentes públicos. Tudo bem, falei, está aí, né? Falei. Se o cara for militar, transgressões médias ou graves. Se for servidor público, sujeito à Lei 8.112, será o quê? Será, no mínimo, apenado, no mínimo, pela suspensão. Ok. Professor, se eu for presidente da República, professor, que teve alguma dessas 7 condutas aí que são vetadas, são proibidas, claro que ele pode, né, ter alguma conduta dessa aí. Ele é humano, né, cara? É duro pegar, né? Vem para a aula aqui, tá? E aí? Cara, se o cara é presidente da República, vem comigo, ele vai ser responsabilizado pela Lei 8.112? Claro que não. Ele tem proteção, ele tem foro privilegiado, ele está ocupando um cargo, tá certo? Que tem proteção enorme. Ele vai cair lá nas transgressões
militares médias e graves? Claro que não. Ele o quê? Olha só, no caso, esse caso, o legislador pensou também. Ele vai cair no parágrafo 2º. Como assim, professor? Esse cara, ele vai responder esse cara aqui, ó, crimes de responsabilidade, né? Crimes de responsabilidade. Tivemos aí recentemente, né? Galera aí mais nova, para mim já é a segunda vez, né? Nós tivemos um julgamento aí de um crime de responsabilidade, né? Pela lei 10.079, né? Da presidente Dilma, isso aí já está notório, né? Dela atentou contra as leis orçamentárias, né? Atentou contra as leis orçamentárias. Aí, né, o que acontece? É aberto o pedido pela Câmara, aí o Senado julga, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir isso, pronto, né? Então tá aí, né? Então é o seguinte, o legislador pensou nisso também, ó. Pelas condutas descritas no caput, são as 7 condutas previstas, poderá o militar ou agente público responder também, ó, também por improbidade administrativa. Improbidade administrativa tem uma lei específica. Qual que é essa lei? Aqui, 8.429 de 92. Tá certo? Conforme o dispuser nos artigos, ó, nas leis, nos 1079, tá, de 10 de abril de 50, que é a lei de responsabilidade, e a lei de improbidade. Moral da história, tá? Vamos passar a régua esse negócio aqui de responsabilização. Tá? Então, ele pode responder 4 coisas, 4 possíveis aí, né? Processos, né? Claro, se for, depende aí da categoria, se for militar, tal. Vamos lá. Transgressões militares, né? Transgressões militares médias ou graves. O agente público, o servidor público, 8.112, no mínimo pena de suspensão, mais ainda, cumulativamente, ó, ele vai responder, ó, penalmente por civilmente por improbidade administrativa, e também pode ser, dependendo se cair na classificação do crime de responsabilidade, na lei 1079 de 1950. Bacana? Fechou. Cara, isso aqui é só no LAC que você aprende, cara. Nosso curso aqui não é aquele curso, não. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor LAC e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.